Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula e a gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal, que é como identificar um abusador. Eu só vou pedir para vocês segurarem por um segundinho para eu chamar a vinheta e a gente já volta a falar sobre esse assunto. Fica comigo! Sabe aquele tipo de relacionamento que você fica pisando em ovos o tempo todo para falar com a pessoa? Porque tudo que você fala gera uma polêmica. Tudo que você faz gera uma crítica. E absolutamente tudo vira briga. Não importa o que seja. Pois é, você está vivendo uma relação de abuso. Eu costumo comparar o relacionamento abusivo como um exército que tenta tomar a terra inimiga, né? O que ele faz? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele não simplesmente sai de lá do território dele, atravessa para o outro e toma as terras que ele quer. Não é assim que funciona. Sabe como é? É mais ou menos como o abusador faz com a mulher ou com o homem, mesmo porque quando a gente fala de abuso, a gente não fala de gênero, a gente fala de abuso. Então, eu vou dividir com vocês a maneira que eu enxergo, né? É assim. O exército, ele quer tomar essa terra. O que ele faz? Ele começa a minar esse campo aqui. Ele começa a inviabilizar o suprimento. Então, as vias que levam o suprimento de mantimento para o outro território, elas começam a sofrer retalhos, né? Elas começam a ser boicotadas. A energia elétrica que leva a luz para esse território, ela começa a ser boicotada também. Então, as pessoas não têm acesso à TV, não têm acesso à informação, não têm acesso à luz elétrica, não sabem em que momento podem ser atacadas. Então, elas ficam muito cansadas porque elas estão o tempo todo observando esse território aqui. Eles cortam a água e as pessoas sem água acontece o quê? Então, é exatamente assim que o abusador faz. Ele começa a tirar você da sua família. Ele começa a manipular críticas, né, na tua família para que você comece a se afastar das pessoas. Então, ele começa, poxa, a tua família fala muito, a tua família fala o tempo todo. Olha, por que eles dão tanta opinião? Ele vai falando essas coisas para que de forma gradual você comece a se afastar. E você se afasta por quê? Para o bem da relação. Porque nós mulheres temos a falsa ilusão de que a responsabilidade para o casamento dar certo é somente nossa. Então, não, eu vou me afastar porque isso vai deixá-lo um pouco mais tranquilo. Se é para o bem do casamento, se é para o bem da relação, por que não? É assim que a gente enxerga. Aquele seu amigo que você tinha há muitos e muitos anos, ele começa a falar que ele está mal intencionado. E você, de fato, até começa a achar que ele está mal intencionado mesmo. E aí, o que você faz? Você se afasta. As suas amigas, você não tem mais. Sabe aquela amiga que um dia poderia chegar para você e falar assim, amiga, sua louca, ele tá te manipulando. Você não tem mais essa amiga. Então, ele tirou de você todo o suprimento. Ele colocou você no mundo que tá você e ele. Porque dessa maneira fica muito mais fácil ele te manipular. Ele controlar as suas ações.
aquele território que foi tirado o suprimento, a luz elétrica e a água, ele começa a ficar tão fragilizado, tão sensibilizado, que ele não sente, ele não oferece resistência quando esse território aqui chega para tomar. É assim que o abusador faz. Ele te deixa aqui tão enfraquecida, se sentindo tão sozinha, que você não oferece resistência nenhuma. E é aí que ele começa a agir com você. O controle dele é gradual. Como eu falei para vocês, não é um controle que ele chega e domina. Não é assim. Ele vai manipulando, né? Ele vai minando as tuas forças, ele vai tirando de você a tua autonomia, a tua visão de você mesma, para que você comece a fazer exatamente tudo o que ele quer. Absolutamente tudo o que ele quer. O abuso psicológico, ele distorce a ideia de realidade. Ele distorce a ideia que você tem de você mesmo. É difícil, né? É um pouquinho difícil a gente conseguir detectar, porque a gente vai sendo tão manipulado, tão controlado, que a gente perde a percepção da gente. A gente não consegue mais enxergar. E a gente começa a fazer tudo que a outra pessoa quer. Esse tipo de abuso, ele vai se instalando, né? Ele vai tirando aquilo que te sustentava, ele vai tirando de você a realidade que você tinha das coisas, das pessoas, a facilidade que você tinha de se manipular e de repente, tomar ação em relação a isso. O abusador, normalmente, ele é muito radical. Por que eu digo que ele é radical? Porque enquanto você está fazendo absolutamente tudo o que ele quer, tá tudo bem para ele. No momento que ele se sente desobedecido, porque essa é a palavra, né? Você está desobedecendo ao que ele quer, aí ele começa a manusear você de uma outra forma. O que ele faz? Vocês já pararam para pensar no que ele faz? Ele age de forma fulminante. Ele começa a ser frio com você, ele começa a te desprezar, ele não atende às tuas ligações, ele não responde às tuas mensagens, ele sai e ele não fala para onde vai e muito menos a hora que ele volta, deixando você do outro lado desesperada, porque você está sozinha. A ideia que você tem de um mundo entre você e ele, você não tem ninguém para conversar. Afinal, todas as pessoas que tinham e que te conheciam e que poderiam ter um pouco mais de acesso à sua vida não estão mais ali presentes. Ele começa a fazer com que você ache que tudo é culpa sua. Absolutamente tudo é culpa sua. Se a briga aconteceu, é porque a culpa é tua. Se ele foi grosseiro com você, é porque a culpa é sua. Se ele não te atendeu, é porque você deixou ele extremamente nervoso. Ele começa a colocar sobre você a total responsabilidade para que esse relacionamento dê certo. E você começa a tomar isso como uma verdade. E é uma verdade tão absoluta que você começa a fazer força sozinha para que isso dê certo. Você começa a nadar e morrer na praia. Porque você tem de fato a ideia de que a responsabilidade para que esse relacionamento dê certo é sua. Então hoje, o que eu quero deixar para vocês de mensagem é assim, não percam a identidade de vocês. Quando vocês perceberem o menor sinal de manipulação, sentem e conversem. Não deixe que isso tome uma proporção muito grande, porque uma vez tomada, dificilmente você consegue voltar sem que muitas pessoas saiam machucadas. Eu fico por aqui hoje, eu deixo um enorme beijo para vocês e até a próxima.